sexuais. Bom, a determinação do sexo, ela está relacionada a cromossomos sexuais. Eles podem ser heterossomos ou alossomos. Aí a gente tem a herança sexual em drosófilas, que são as moscas. A fêmea é representada por XX e o macho é representado por XY. Os mamíferos, eles têm 46 cromossomos, sendo 44 deles autossomos e 2 sexuais. O sexo feminino, ele é homogamético e o sexo masculino, ele é heterogamético. O cromossomo Y, ele é responsável pela determinação do sexo masculino. Agora eu vou falar sobre a lei de Lyell, que é basicamente a inativação de um cromossomo X aleatoriamente. Então aqui eu trouxe um exemplo de uma fêmea de gato, que ela tem um X azão e X azinho. Nas manchas laranjas dela, tem as células com o X azão ativo, que é o gene responsável pela cor laranja. Já nas partes brancas do gato, ela tem o X azinho ativo, que é o responsável pela cor branca do gato. Então, basicamente, aqui são as células. Então, nessa célula, a qual os pelos nascem laranja, tem o cromossomo X azão ativo e o cromossomo que tem o gene branco inativo e condensado. E isso é chamado de corpúsculo de Bohr. Já nas partes brancas do gato, é ao contrário, aonde está o X azinho ativo e o X azão inativo e condensado no corpúsculo. Agora nós vamos falar sobre a aneuploidia. Basicamente, as pessoas normalmente costumam nascer com 46 cromossomos, sendo 22 pares de cromossomos autossomos e 2 cromossomos, ou seja, um par de cromossomos sexuais. São esses que determinam o nosso gênero, né? XX para mulheres e XY para homens. Porém, em alguns casos, acontecem as aneuploidias, que é quando a gente tem mais ou menos de 46 cromossomos, ou então quando acontece um erro genético nos cromossomos sexuais. Aqui nós temos alguns exemplos. Primeiro, a síndrome de Down, que é a síndrome autossômica mais compatível com a vida, e uma a cada 8.000 pessoas nascem com essa síndrome. Ela é um erro no cromossomo 21, onde nós temos 3 cromossomos 21 ao invés de um par. A síndrome de Down gera problemas principalmente na estrutura óssea da pessoa, mas consegue viver normalmente. Porém, a síndrome de Edwards também é uma síndrome autossômica, não é tão compatível com a vida. E a maioria das pessoas que desenvolvem essa síndrome não chegam na fase adulta. Porque a síndrome de Edwards tem 3 cromossomos 18. E esses cromossomos fazem com que a pessoa desenvolva problemas cardiovasculares, problemas no sistema nervoso. Também acontecem erros genéticos nos pés, nos braços e na face. Então, a maioria das pessoas não chega na fase adulta, como eu já tinha dito. A síndrome de Turner e a síndrome de Klinefelter são síndromes dos cromossomos sexuais. A síndrome de Turner são quando as mulheres nascem com apenas um cromossomo X. Elas podem desenvolver hipotireoidismo, têm a estrutura mais baixa, os pescoços mais largos e normalmente são inférteis. E a síndrome de Klinefelter é quando o homem nasce com 2 cromossomos X e um cromossomo Y. Essa síndrome vai gerar vai acontecer que o homem tenha testículos menores, que tenha desenvolvimento de mamas, baixíssima produção de espermatozoides, então também vai ser infértil, além de outros problemas. Essas foram as aneuploidias, os exemplos de doenças causadas pelo erro de cromossomos. Agora eu vou falar sobre as heranças ligadas ao sexo. Os cromossomos X e Y, eles possuem uma pequena região homóloga nas extremidades. Não ocorre crossing over entre X e Y, e nos genes exclusivos do cromossomo X, a mulher ela pode ser homozigota ou heterozigota, e o homem ele é hemizigoto, ele só tem apenas um X. O cromossomo X humano ele tem mais de 1.000 genes na parte não homóloga, e o cromossomo Y humano ele tem mais ou menos 70 genes. O cromossomo X ele tem uma importância muito grande por conter genes vitais e também por estar ligado a várias doenças genéticas. Bom, agora eu vou falar sobre as heranças recessivas ligadas ao sexo. E ambas essas três, o daltonismo, a hemofilia e a distrofia muscular, elas são mais acessíveis a serem dos homens do que das mulheres, porque são heranças dadas a partir do cromossomo X. O daltonismo é uma doença que vai afetar os cones, que é uma célula na retina dos nossos olhos,
que vai fazer com que as pessoas não enxerguem as cores certas. Então vai ter uma desassociação dessas cores. E ela é dada pelo desvio no nosso cromossomo X. A hemofilia é uma doença que ela vai afetar o fator 8 da coagulação sanguínea, que vai fazer com que o sangue não coagule direito, causando hematomas ou até mais problemas no nosso corpo. E ela é dada pelo H dentro do cromossomo X. Aí a gente tem a distrofia muscular de Duchenne, ou a DMD, que ela não tem em mulheres, porque o homem ele acaba não chegando à idade certa para ter relações sexuais e por isso ela não vai ser propagada. Então a gente pode falar que ela é dada pelo enzinho no cromossomo X e ela é uma doença que vai ser causada pela falta ou pela deficiência de uma proteína no citoesqueleto. Bom, agora vamos falar sobre as doenças com herança dominante ligada ao sexo. Nesse tipo de herança, o gene que causa a doença é localizado no cromossomo X. E como as mulheres têm 2 cromossomos, elas acabam ficando mais vulneráveis a ter a doença. A manifestação de doença depende do alelo presente. Se o alelo doente for o dominante, vai expressar essa doença mesmo se o alelo normal Agora eu vou falar alguns exemplos dessas doenças, que é da síndrome de Rett, que eu vou explicar depois, síndrome de Alport e síndrome de Down. A síndrome de Rett é um distúrbio genético e neurológico, ele é raro, então afeta mais as mulheres. É levado por mutação em gene do desenvolvimento cerebral. Agora a gente vai falar das heranças restritas ao sexo, ou SRY, que a gente pode dizer que o cromossomo Y, ele tem 36 genes. E pode haver uma mutação desse gene. Com isso, o SRY, ele vai codificar as proteínas no desenvolvimento dos sistemas reprodutores. E quando ele acontece no feminino, ele vai fazer uma diferenciação das glândulas do feto e ele vai fazer com que não tenha desenvolvimento desse sistema. E aí, quando ela está inativa, vai ser um cromossomo XY feminino, ou seja, todo o contrário do que a gente viu até agora, quando ele vai ficar assim. Já no masculino, ele vai afetar o desenvolvimento dos testículos, fazendo com que seja um cromossomo XX, assim como a gente já pode ver. E isso vai dar através de mutações ou de um crossing over anormal. Agora vamos falar sobre heranças influenciadas pelo sexo. Essas são quando os genes autossômicos se comportam de maneiras diferentes de acordo com o gênero. Por exemplo, quando um gene ele é recessivo quando é encontrado em uma mulher, porém é dominante quando encontrado em um homem. Um exemplo dessas doenças é a calvície, a alopecia, que é mais comum em homens, pois é dominante no gene masculino e é recessivo no gene feminino. Bom, falando sobre o sistema de determinação sexual, começando pelos mamíferos, tem o sistema XX e XY, sendo a fêmea XX e o macho XY. Quem define o sexo o espermatozoide, porque ele tem tanto X e o Y. Agora, indo para a árvore de série, o sistema é ZZ e ZW, o macho é ZZ sendo homogamético e a fêmea ZW é heterogamética. Quem define o sexo é o óvulo da fêmea, tendo o Z e o W. Também existe uma variação, que é a ZZ e Z0. A fêmea, ela carrega só um cromossomo, que é o Z, e o 0 ele compõe a ausência do cromossomo. Agora, em alguns répteis, o sexo ele não é definido pelo cromossomo, mas sim pela temperatura. Então, a temperatura influencia enzimas e hormônios. Então, um exemplo aqui é a tartaruga. Quanto mais calor, mais fêmea. E crocodilo depende da faixa térmica. Agora, no próximo módulo, a gente vai falar sobre a segunda lei de Mendel. Então, primeiro a gente traz o conhecimento da primeira lei de Mendel com os cruzamentos deles. E aqui a gente chega no experimento dele que ele fez com uma ervilha verde e rugosa e uma ervilha amarela e lisa. A rugosa é toda recessiva e a lisa é toda dominante. Primeiro ele fez o cruzamento dessas duas ervilhas
e deu 100% a F1, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. E como é dominante, né, então ela fica amarela e lisa. Depois disso, ele cruzou a F1 com a F1. Então a gente vem para essa tabela aqui. Bom, nessa tabela a gente consegue ver exatamente o cruzamento que Mendel fez. E aqui as proporções sempre vão dar 9 para 3 para 3 para 1. Nesse caso deu 9 ervilhas amarelas e lisas, 3 ervilhas amarelas e rugosas, 3 verde e lisa e apenas uma totalmente recessiva, que é a verde e rugosa. Agora eu vou falar sobre a probabilidade, como a gente vai calcular essa probabilidade de cada ocorrência de genótipos feitos aqui nessa tabela. Essa tabela chama quadro de Punnett, então, que é o que o Mendel fez para descobrir exatamente isso que já foi explicado anteriormente, cada fenótipo. Então, nós temos duas formas de calcular a probabilidade. A primeira forma é você fazer essa tabela e pegar toda a ocorrência dos genótipos. Então, por exemplo, esse aqui ocorreu tantas vezes. Se desse tanto de vezes que você coloca aqui, sobre o total, você vai achar a probabilidade de você ter cada um dos genótipos. Caso você queira em porcentagem, é só você multiplicar por 100%. Agora eu vou explicar a segunda forma de como você pode calcular a probabilidade dos genótipos. Essa forma é bem mais objetiva e mais simples de fazer, mas como eu falei antes, é como você precisa de algo mais objetivo, aí você usa dessa forma. Então, por exemplo, se a gente tem um cruzamento de azão, azinho, bezão, bezinho com o próprio nome mesmo, e a gente quer saber qual é a probabilidade de ter um azinho, azinho, bezinho, bezinho, o que a gente vai fazer? Vai pegar essas primeiras partes do genótipo, no caso o azão, azinho, pode ser a textura ou a cor, como foi explicado antes, né, dos fenótipos, e a gente vai fazer uma primeira lei de Mendel neles mesmos para saber qual a probabilidade de cada um que a gente pode ter. Então, se ela pediu um azinho, azinho, bezinho, bezinho, que são os recessivos, a gente vai pegar aqui e fazer essa primeira lei de Mendel, e a gente viu aqui que o azinho, azinho é 1/4 e o bezinho, bezinho também é 1/4. E pela regra do E, ou seja, você tem 1/4 e 1/4 de azinho, azinho, bezinho, bezinho, a gente vai multiplicar esses dois e vai ter o total, que é a probabilidade de você gerar um azinho, azinho, bezinho, bezinho. Gente, agora eu vou falar sobre a lei de Mendel e a meiose, como elas funcionam em conjunto, né? Porque a meiose é muito importante para a lei de Mendel, e o que a gente precisa entender aqui é que elas funcionam independentemente. Então, durante a meiose 1, que é o alinhamento de cromossomos, o alinhamento de azão e o de bezão, eles vão azão, azinho e bezão, bezinho, eles vão se alinhar totalmente independentemente. Então, eles não precisam um do outro para acontecer. E o que isso vai gerar? Isso vai gerar 50% de chance de gerar um azão, um bezão e um azinho e um bezinho. Então, por conta disso, aí na segunda parte, vai poder formar 4 tipos. Então, o azão, bezão, o azão, azinho, bezinho, o azinho, bezão e o azão, bezinho. Bem, gente, então, em resumo, a herança genética é o que garante que os filhos terão características dos pais. E esse tema, que não é um tema simples de ser compreendido, é essencial para a medicina, pois garante que cada vez mais doenças hereditárias consigam ser sanadas com a maior velocidade e praticidade possível.